Steadicam com a Aline Balesteiro. Eu vou aproveitar que a Aline já entrou aqui na live, já mandou o convite para apresentar um pouquinho sobre ela. A Aline trabalha com audiovisual há mais de 20 anos. Ela é formada pela Unesp em rádio e TV e formou também em direção de fotografia pela University of Southern California. Ela trabalha como operadora de câmera e de Steadicam, sobretudo, mas já fez trabalho de assistência de câmera, de foquista. E ela se formou como operadora de Steadicam com o Gary Brown e com o Jerry Holloway. E hoje ela dá cursos também, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de operação de Steadicam pela Tiffen Steadicam. Então ela tem muita experiência. Aproveitem tudo que a Aline for falar hoje por aqui, mandem bastante perguntas. Oiê, bem-vinda. Obrigada. Pô, um prazer eu estar aqui, muito legal esse convite. Eu queria agradecer vocês do Fotolab, você, Michele, e eu tô achando sensacional, né? A quantidade de conteúdo em live que tá acontecendo. Acabei de sair lá da ABC. Eu tô pensando, acho que se a da ABC deve estar acontecendo agora, a galera que eu conheço que tá lá vai ver ali. Vai migrar. Daqui a pouco migram uns aí. E também queria te agradecer porque o fato de você ter me chamado para fazer isso aqui, como eu nunca tinha tido essa experiência e tal, eu falei, deixa eu me preparar, né? Já que vai rolar um bate-papo, eu queria pelo menos poder contribuir, né? De uma forma mais interessante. E aí sentei para escrever umas coisas e virou outra coisa e veio um monte de coisa. Então, obrigada por isso. Você agora contribuiu para um outro negocinho que eu vou fazer um suspense aqui por enquanto, mas eu acho que eu vou falar mais para frente disso aqui nessa live aqui. Vamos fazer um suspense. Aproveita. Uma das coisas que contribuiu. A gente está muito feliz. Assim, o Fotolab nasceu de uma iniciativa da galera de Goiás, aqui de Goiânia, de fato, de juntar esses profissionais aqui para poder trocar uma ideia. E o Fotolab em casa, no fim, está sendo muito bom, porque a gente está conseguindo ampliar isso e trocar ideia com o pessoal de fora. E, enfim, ter você aqui está sendo ótimo. Obrigada, Aline. Valeu, muito legal. Então, bora começar. Me conta um pouquinho sobre sua experiência. Eu já te apresentei aqui um pouquinho o seu currículo, mas a gente quer saber como você foi parar em Steadicam, como que é 20 anos quase, como operadora de câmera e como Steadicam, né? Tem um... Ai, que legal. Marian, sorry, you're not going to understand this in português. uma diretora de fotografia lá em Los Angeles, que eu tô lutando para trabalhar com ela, não consegui ainda, mas massa. Então, bom, você já falou um pedacinho aí, né? Eu até escrevi aqui, porque aí você me pediu, né, esse resuminho, eu falei, caraca, 20 anos, meu, eu vou escrever umas coisas que eu não lembro mais o que aconteceu, né? Uhum. E, enfim, eu comecei em televisão, eu saí da Unesp e fui direto pra TV, sempre as coisas foram encaixando, porque eu sempre soube muito, né, o que eu queria fazer, eu tinha muita certeza que era coisa de câmera mesmo. E foi sempre encaixando, eu caí direto num... Eu passei um período rapidinho depois da Unesp em Ribeirão Preto, na Usina Animada, um estúdio de animação. E fui depois pela minha xará, Aline Rieira, que eu sou eternamente grata. Ela que me fez parar em São Paulo. E eu sou de Piracicaba, né? Eu tô aqui agora, inclusive. Interior. E foi por ela ter me chamado para trabalhar nesse canal de TV que era um negócio de... Era uma operadora de turismo. Então era o canal de TV dos sonhos, porque você não tinha a trabalhar com coisa ruim, com notícia ruim. Era só viajar e coisas legais. Então isso me moldou como... Foi onde eu tive certeza absoluta que eu era da câmera mesmo. Então teve um período grande aí em televisão. E eu entrei nessa TV por ser mulher. Me chamaram para trabalhar nessa TV por ser mulher. E o meu primeiro freela, depois que eu peguei depois dessa TV, foi também por ser mulher, porque eles queriam um olhar feminino em cima do produto, era um negócio da Natura lá. Então eu acho muito interessante isso, porque eu comecei, ainda não tava essa vibe, né, da mulher no mercado, mas eu sempre passei por esses caminhos de uma forma muito interessante, fui beneficiada horrores, assim. Uhum. E aí, depois de televisão, eu caí nos freelas, ainda bem, né? E fiquei para sempre. Deu uma passadinha pela Band também, que me ensinou
os processos do ao vivo, que fazia muita coisa ao vivo, ou a pressão, né, de trabalhar ao vivo. E aí frila para sempre, aí nunca mais. E aí foi nessa que, no meio desse caminho, eu rodando um making off de um curta com o Clóvis Veneno, meu querido mestre, que foi ele que me introduziu, né? Me apresentou Garrett Brown, que é o inventor do STED. E aí tava fazendo o making off desse filme, que virou o making off de STED só, né? Acho que a produção não gosta, nunca mais me chamaram para trabalhar, né? Aí o Veneno se ligou, falou, meu, você curte essa parada aí, vem cá que eu vou te ensinar, né? Isso é um troço muito legal da comunidade de operador de STED, né? É uma irmandade absurda, assim. Você é abraçado mesmo, quando você demonstra que você tem paixão mesmo pelo negócio. E o Veneno é um desses caras, e aprendi com ele, mas ainda numa época que ainda não tinha os STEDs pequenos, e eu ainda bem perto, mais ou menos, do início de carreira e tal. Falei, putz, será que isso é pra mim? Mas não demorou muito, eu já falei, não, é sim. Aí numa viagem para os Estados Unidos, num job que eu peguei lá, eu falei, quer saber? A louca, eu vou comprar um STED, um pequenininho, era um Pilot, tinha acabado de lançar STED pequeno. Falei, agora é nós, né? Meu momento. Aí eu fui fazer um job lá, comprei o STED, mandei entregar no hotel, meu. A louca. E o STED chegou e eu trouxe pra cá e deu tudo certo. Então eu comecei com os pequenos aqui e fui que fui. Aí logo lá para depois do Veneno, eu fiz um workshop com o Veneno, né? E depois disso eu fui lá fazer o workshop oficial, né, de uma semana, que é esse que hoje eu sou instrutora. Às vezes, né, ele é itinerante, ele acontece no mundo inteiro e tem obviamente mais nos Estados Unidos, né, lá que é a fonte da parada. E eu dei sorte ainda de morar na cidade. Hoje eu moro em Los Angeles, né? Que é a cidade onde é a fábrica do STED, e eu conheço todo mundo lá, eu tenho basicamente um acesso livre lá, então é o sonho realizado, né, dos operadores de STED, eu acho, né, o meu era. E como que foi isso de você se aproximar exatamente dessa relação com eles, com a Tiffen, com esse lugar de fabricação, assim, porque eu imagino que trouxe para você ainda muita coisa, né? Para além da experiência da operação em si. Nossa, foi fantástico. Foi outro momento que eu sempre falo, eu tenho sorte, muita sorte, mas eu nem acredito em sorte. Eu acho que é você estar absolutamente preparado para aquilo que você quer fazer. E aí, na hora que a oportunidade aparecer, você vai agarrar, entendeu? E comigo foi um pouco assim. E eu estava num curso com eles lá nos Estados Unidos em 2012. E aí eles falaram, foi ali que fizemos uma amizade, né? E aí eles falaram, ó, em 2013, no ano que vem a gente tá querendo ir pro Brasil, bora ajudar a gente, né? Fazer uma tradução e tal. E eu já falava inglês e português, né? E foi ali que eu descobri que eu conseguia fazer tradução simultânea. Foi genial também. E aí descobri paixão por isso. Meu hobby é traduzir, eu adoro, assim. E comecei nessa e entrei e assistindo os workshops, né? Ajudando no que fosse possível no Brasil, traduzindo. Aí depois que eu mudei pra lá, eu sempre, pelo menos 1 ou 2 por ano eu tô. Pra mim na época que eu fazia esportes, né, eu fazia o Rally dos Sertões, eu fiz por 10 anos o Rally dos Sertões, e eu considerava o reset do meu ano, assim, né? Cada rally era, vamos agora é a renovação para o ano seguinte, é uma faculdade da vida, assim, né? E hoje eu considero os workshops de STED, porque eles são uma semana inteira de imersão, só você acorda e vai dormir respirando e operando, e mesmo como instrutora, como assistente, como aluna, em qualquer posição que você esteja, se alguém aí estiver vendo que tem interesse em STED, vai fazer o workshop de uma semana, que é experiência para a vida mesmo. Então ele que é o meu reset anual, assim. E como é que foi essa sua mudança ela para Califórnia? Assim, você falou que você é formada em direção de fotografia, você foi estudar lá na Califórnia, você foi para isso? Não, eu fui pela primeira vez para Los Angeles, lá em 2008, fazer um curso. Porque eu sempre fui, eu vou entrar nesse assunto depois, né? Muito focada em sua câmera, né? Então eu falei, então eu tenho que entender todo o arredor da câmera, né? Tudo que se passa, a lente, a luz, né? E em algum momento da minha vida eu achei que eu ia ser diretor de fotografia também, mas passou. Então eu fui fazer essa especialização na USC, foi a primeira faculdade de cinema do mundo.
E que eu acho uma coisa sensacional. O lugar é incrível, então o lugar respira história. E eu fiz isso em 2008. Depois eu já estava lá em 2018, reencontrei meu professor da época e ele falou assim: Nossa, cara, exatamente 10 anos, né? A gente está se reencontrando. Você não vem aqui dar uma palestra para a galera, para você contar, né, como é que foi a sua trajetória nesses 10 anos, o que aconteceu depois do curso? Falei, nossa, com certeza absoluta, esse curso mudou minha vida. E mudou mesmo, assim, o fato de eu ter feito esse curso, eu voltei pro Brasil pegando jobs melhores, aumentou meu cachê, sabe? Então, nossa, estudar para mim... Deixa eu fazer um parênteses importante aqui, que eu acho que além da minha vida, putz, eu acho isso tão fundamental e tá tudo associado a estudar, é isso aqui. A parte de cima é vida, é yoga, é steady, trabalho, relacionamento, família, né? E essa faixa paralela é estudar, 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 estudar. Então a linha da vida inteira tá tudo aqui em cima e essa faixinha paralela aqui é estudar, 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 sabe? Então isso permeia tudo. Então tudo que eu vou fazer, eu vou sentar. Isso aqui, fazer uma live, nunca fiz isso, então eu vou sentar e vou pensar exatamente. Eu não sou tão programada, então, né, sou da humanas, mas a coisa de achar uma metodologia para que aquilo funcione 100%. Se eu puder fazer com que meu trabalho seja 100%, eu vou trabalhar para isso, entendeu? Não importa se eu estou fazendo... Agora eu vou entrar... Se tudo der certo, eu vou entrar numa série depois da quarentena. Da quarentena. E que vai ter coisas que eu ainda não experimentei, de tiroteio, né? Então, eu fui perguntar para todos os operadores de stead do mundo, porque agora tem conexão mundial com a galera, né? É melhor amigo do cara da Polônia, né? Tipo, eu tenho uma cama para dormir na Polônia, se eu quiser. E me joguei, né? Isso aí, viu? Como que é a experiência com tiro, com arma, né? Já me preparei completamente. Então, isso é fundamental, assim, no nosso trabalho. Qualquer trabalho, né? Mas a gente quer entregar 100%, é o ideal. E aí me conta um pouquinho, você falou sobre, você citou agora essa questão da sua vida, yoga, e relacionamento, família e o estudo, e me fala um pouco sobre essa questão de yoga, né? Parece que isso hoje é uma das coisas que é essencial e que caminha junto com o seu trabalho também como esteticano. Caminha completamente junto sempre, desde o começo. E eu já tinha... Minha experiência no yoga começou lá no começo dos 2000 também. E eu tinha dado uma pausa por algum motivo, trabalho. Então, a prática sempre andou junto, só que de uma forma paralela. Eu associava yoga e as coisas que faz bem pro corpo, tal, mas era um hobby, porque justamente por causa desse foco absoluto em câmera, né? Mas estava sempre junto, e claro, eu sempre percebi os benefícios de uma coisa influenciando na outra, mas era uma coisa paralela que depois foi pro acro yoga, que para mim hoje é o fundamento da minha melhor operação de stead, é o acro, né? Depois, se tiver pergunta sobre isso, eu adoro falar sobre acro, mas aqui não é o caso. E aí eu fui começando a perceber, eu era muito focada numa coisa só, e aí o mundo foi mudando nesses 20 anos, e a internet, o acesso à tecnologia, a informação e as pessoas, né? A vibe das pessoas serem mais multidisciplinares e trabalharem em mais áreas diferentes, né? E aí eu fui percebendo, nossa, eu trouxe essa visão para o meu pessoal, né? Como que isso funcionaria comigo, né? Eu sou tão rígida em ser focada numa coisa só. Vamos pensar, peraí, de repente... e aí eu comecei a associar mais e aprofundar na pesquisa pessoal. Zé, fica quieto. Eu acho ótimo. Sempre tem uns amigos que entram assim para interagir, lembrar de umas memórias humilhantes. Eu faço um suco verde maravilhoso, tá? É importante eu mencionar isso, que veio também da coisa do eu. E então, o que aconteceu é que eu falei, então tá, vamos mergulhar então agora na prática corporal e como que eu posso
absorver mais coisas e trocar mais entre as minhas duas disciplinas, né? E aí isso virou uma coisa tão intensa. Eu terminei agora, eu sou formada, eu posso dar aula de yoga se eu quiser. E agora eu estou fazendo todo um processo de acro também. E essa pesquisa corporal se ampliou de um tanto que eu comecei a observar resultados incríveis, assim, e assustadores, e coisas que me... nossa, meu, tá aí um negócio que, na verdade... E eu não tô falando isso porque eu acho que o mundo tem que praticar yoga e, nossa, não, é a consciência de você unir uma coisa que você é muito bom, que vai te ajudar na outra coisa que você é muito bom e que você quer ser melhor, entendeu? Uhum. Então, eu falo isso sempre pros alunos lá, né? A galera sempre pergunta, mas o que você faz pro STED, né, de prática corporal? Eu faço yoga porque é o meu negócio. Mas se você gosta de surf, é do surf que você vai tirar elementos para a sua operação de câmera. Se você gosta de andar de skate, é do skate que você vai tirar a consciência do equilíbrio, né? E prestar atenção no detalhe, sabe? Não é só a coisa que aqui do jeito que eu tô falando, então eu vou o balanceamento, balancear na prancha. Não, é o detalhe. Eu vou te dar só um exemplo, pra você entender o que eu tô falando. No acro, você trabalha muito coisas físicas e o entendimento da sua estrutura óssea e coisas mais abstratas, aprender a ter confiança no outro ser humano com quem você está trabalhando, e no acro você está em contato direto o tempo todo com outra pessoa. E no set você está em contato com outras pessoas na vibe, no entender o que o diretor de fotografia quer. Então, aprender a ter essa confiança no acro e escutar verdadeiramente pessoas que de repente eu conheci hoje, que é o que acontece muito no set, e eu estou trabalhando tão de perto e tão emocionalmente conectado com aquele personagem, né? Não só com o fotógrafo na técnica, mas a gente como operador de stead, a gente se conecta demais com a história. Você é o cara que está movimentando a câmera, meu. Tá tudo na sua mão, entendeu? Então eu sinto uma responsabilidade tão grande que é por isso que eu trago. Então, um exemplinho que eu ia dar do acro, de prestar atenção no detalhe, na sutileza e na importância dessas coisas, de trazer essas coisas para o set, né? Você entende, quanto mais você entende o alinhamento ósseo, eu estou em cima de uma outra pessoa, e se eu mantenho uma conexão perfeita e o alinhamento dos ossos, ao invés de criar um ângulo que vai me ter que fazer mais força ainda, quando eu alinho e equilíbrio com tensegridade, né? Que é a união da tensão, nosso corpo é todo uma estrutura de tensegridade, são elementos unidos, um osso não está encostado no outro, não é um bloco em cima do outro, né? São coisas unidas com nervos e com toda uma estrutura muscular. Então, tudo isso está acontecendo lá no STED também. Então, quando eu crio essa consciência corporal aqui, na minha conexão, lá na minha prática que me diverte. Então, por isso que eu sempre falo isso, pega o troço que te faz dar risada o dia inteiro, entendeu? Se é no surf que você dá risada, que te faz feliz pra cacete, é daí que você vai aprender e aplicar coisas na sua vida, né? Então, lá na descontração e na alegria do acro, eu faço essas associações musculares e trago, depois que uma coisa... Vou contar o segredo do Steadicam agora, hein? Que é... Revelação. E realmente a base para tudo funcionar. Você vê às vezes operadores que lutam contra o equipamento, e o negócio não é esse, é você balancear ele exatamente para fluir, dançar junto com você. Então o segredo é esse, ele tá tão alinhado contigo como você estava lá no acro, quando você faz isso através de 4 parafusinhos ridículos que tem aqui na sua barriga, entre o braço e o colete, e você chegou nesse alinhamento, né, e entendeu a tensegridade do seu corpo, e esse alinhamento é feito em cima da sua postura legal. Então, outro mito de STED, machuca as costas, né? Não, uma vez que você entendeu isso e que você aplica isso, que você sabe exatamente como fazer esse balanceamento. Enfim, eu viajei, fui para vários caminhos. E você sente que isso é uma relação com... Você consegue criar isso, essa relação de balanceamento com qualquer equipamento que você pega hoje? Ou você tem uma coisa que, não, esse daqui é o meu equipamento? Ou como que é isso hoje para você?
tem as duas coisas. É claro que o seu equipamento torna-se parte do seu corpo em algum momento, e é por isso que eu, particularmente, acho que todo operador de stead tem que ter seu equipamento. Infelizmente, às vezes, eu demorei. O meu big rig mesmo, o meu rig de verdade, eu comprei agora, no final do ano passado. Eu demorei só a vida inteira. Eu tive rigs menores no Brasil, né? E depois vendi e passei esse período todo, de 2015 até agora. Claro que usando os rigs de outras pessoas. Mas com o meu colete, né? Pelo menos a parte que está em contato contigo tem que ser. Tem que ser. Ele ele torna-se do formato do seu corpo e quanto mais conectado e mais entendido ali você está com o seu equipamento. Mas claro, o meu estudo ele se ampliou agora para outras áreas e foi para entender a operação de câmera no geral, não só no stead. Então, mesmo que eu pegue um Ronin amanhã, alguma coisa completamente diferente, uma câmera na mão, né? Eu vou trazer esses conceitos nossa, quanto mais gente trabalhando carregando peso em geral, né? Nós, peãozada do set, carregando câmera, carregando luz, né? Quanto mais você entender esse funcionamento, você atinge o 100% do seu potencial, né? Que é isso que a gente quer, durar para sempre fazendo isso, porque a gente gosta de fazer isso, né? Sim. A Jaqueline fez uma pergunta aqui que acho que também tem um pouco a ver já com esse sentido de encontrar essas conexões, tanto consigo e com o equipamento, quanto com o coletivo e com a pessoa que está ali com você, né? Ela perguntou como funciona a parceria do operador de stead e do guia, como confiar totalmente na pessoa quando ele é necessário. Nossa, o spotter, né? A pessoa que está fazendo sua segurança, né? Isso é a coisa mais importante do mundo, tanto que assim, é todo um tópico à parte nos treinamentos de stead. A gente perde um tempo só falando sobre segurança. Então dá para fazer uma live aqui só de segurança. Infelizmente, uma grande maioria dos casos, na minha experiência pessoal, eu sou muito day player, né? Eu chego e faço um dia no job, 2 dias no job e saio. Às vezes o operador stead passa muito por isso, né? Porque é um operador especializado, então você pega e muitas vezes você não faz parte do projeto inteiro, então você não tem esse tempo de criar essa intimidade. A primeira coisa que eu acho maravilhoso no mundo do cinema é que todos os maquinistas são pessoas maravilhosas. Não sei se vocês já perceberam isso. São os caras, às vezes é uns truculentos dos caras, mas eles são os mais doce, fofo, querido. Então, assim, eu jogo minha vida na mão deles, na maioria das vezes. Mas, claro, se você tem que ter essa conversa. Eu acho que está melhorando, pelo menos lá nos Estados Unidos, está melhorando muito a coisa da segurança. Depois da morte da Sarah Jones e de outros tantos casos tristes que aconteceram. Infelizmente, né, a gente, ser humano, é tão limitado que precisa morrer uns para a gente aprender umas lições. E eu penso muito nela, assim. Enfim, depois disso muitas coisas mudaram e tem reuniões de segurança a cada começo de set. Eu vi isso acontecer agora aqui no... Ah, não, isso foi lá também. Tá tendo no Brasil também, né? Reunião de segurança. Sim, geralmente em sets maiores e tal, tem, sobretudo assim, no eixo, né? Eu acho que a gente ainda, aqui fora do eixo, em Goiás e tudo, eu sinto então, que isso é muito frouxo. Sobretudo porque a gente também tem uma organização, sindicato em si, que ainda é muito fraca, né? A gente ainda está lutando para isso. Mas isso parte da gente. Parte da gente como profissional. E isso é uma coisa que a gente fala muito também no workshop de stead. Você que está segurando a câmera e é você que está passando pela situação de risco. Então, você está habilitado, sim, a dizer, olha, esse aqui não vai dar, não. E o Garrett Brown e o Jerry Hall, eles sempre falam, não tem nenhum espectador que levantou da cadeira do cinema e saiu por uma cena que não estava lá. Então, você deixar de rodar uma coisa porque ela arriscaria a sua vida, não vai... Gente, a gente não está fazendo cirurgia em ninguém, entendeu? Então, é muito fundamental, assim, leva isso para as áreas que ainda não tem, é muito importante. Mas voltando aos maquinistas, gente, eles são anjos, cara. Para toda a produção, né? Não só para a gente operador, mas sempre tira esse tempo para conversar com o cara. É muito importante, porque também é muito baseado na sua
na sua experiência, no seu modo de operar, né? Pode ser que eu estou fazendo uma corrida de costas numa super velocidade, daí eu vou precisar, só que eu preciso conversar com ele para que ele mantenha afastado de mim, porque qualquer coisinha diferente do planejado que aconteça, ele me derruba, né? Então, essa conversa é muito importante. Tem operador que tem alças nas costas do... Eu preciso fazer a minha, eu não tenho ainda, mas eu gostaria de ter. Eu ainda não peguei esse tempo aí para fazer isso. E gosta de ser agarrado. E outros não. Não, deixa que eu faço o meu negócio aqui. Agora com o Volt aí, para quem conhece, que é um elemento novo aí no STED, a gente está fazendo Dom Juan, que é seu corpo anda para frente e a câmera está olhando para trás, né? Com um pouco mais de facilidade. Então eu tenho optado pelo Volt como um dos meus queridos spotters também, dos meus queridos seguranças. Mas é uma conversa que tem que acontecer, e eu entendo que no set sempre é muito rápido, tá tudo acontecendo, e vai, tem que ir porque a luz vai acabar. Gente, dá pra você fazer. Eu tava num filme agora no final do ano passado, que tinha uma pedra gigante no meio do caminho que eu ia correr. Aí eu optei por fazer, mesmo naquele momento eu ainda não tinha o Volt, mas eu optei por fazer Dom Juan, porque justamente era um caso que não deu tempo de conversar com as pessoas. Eu falei, é uma cena. E aí, nesse momento, você também tem que estar conectado. Isso que é o mais legal da gente. A gente é um apertador de parafuso que toca poesia, que escreve poesia, entendeu? Então você ao mesmo tempo tem que estar conectado com a história. Eu estou pensando na minha segurança, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma cena de ação e eu tinha que correr e eram uns caras perseguindo outros caras. Então, se essa câmera se não ficar a operação de stead mais fabulosa e estável do planeta, faz sentido, porque com aquela história e com aquele momento da história, né? Então, você ter a paz de espírito de, num momento de pressa, de set, alinhar todos esses pensamentos e tirar esse segundo. E aí tinha essa pedra gigante no meio desse caminho aí. Tinha uma pedra no meio do caminho, muito grande. E eu falei, e aí, gente, vai cair a luz, corre o quê, meu, sabe? Se vai cair a luz e não deu certo no primeiro nem no segundo, no terceiro take, que era o que daria certo, já caiu a sua luz de qualquer jeito. Entendeu? Então, segurança em primeiro lugar. E você não precisa ser chato. Fala isso com um sorriso no rosto, entendeu? Fala isso com um sorriso e já tirando a pedra. Eu não tinha nem o tripé do meu lado para botar o rig. Eu com o rig na mão ainda. E não era um setup leve. E eu comecei a chutar a pedra. Não vai dar certo, vai dar certo. Aí não conseguia, a pedra era grande. Botei na mão do maquinista, porque ninguém tava fazendo realmente nada naquele. Vai ter uma equipe que o cara vai se jogar e vai tirar aquela pedra para você. E vai ter uma equipe que às vezes não, entendeu? E aí, botei o rig na mão do cara, gachei lá, enfiei a mão na terra, cavei, arranquei a pedra, tirei do meio do caminho, botei, chutei terra de novo em cima e fechei o buraco. Pronto, tô a salvo, entendeu? Daí o rig, vambora, roda. E deu certo e a cena tá no filme. Essa é uma que tá no filme. Então, é lógico, você tem que estudar tudo que tá acontecendo ali no momento. E às vezes tem uma relação de política, que é outra coisa que a gente fala no workshop também. Tem a política, é um dos elementos. Você acha que você vai lá no workshop para aprender a operar stead e aí você aprende como lidar com o emocional do diretor de fotografia e o diretor. Que, é um elemento fundamental também. É outra coisa que você vai ter que alinhar e ser zen o suficiente para, no momento da correria, falar, gente, entender posições. Então, você está trabalhando com um fotógrafo que te permite dar sugestões e ser parceiro e trabalhar junto com ele. Então, esse cara, eu posso falar certas coisas relacionadas à linguagem que às vezes eu não posso falar com outros caras. Como que você é, Michelle? Eu já quero saber para futuros projetos. Você trabalha com seu operador de câmera, ele dá palpite na sua foto? Eu acho que sim. Eu sou muito aberta, assim, a percepções. Para mim é uma coisa que é importante. Até para saber se o que eu quero tá chegando, sabe? Eu tô chegando lá mesmo, assim. Mas também existem situações em que eu trabalho com gente que eu não conheço e as pessoas também não... Elas mesmas não se aproximam, assim. E às vezes você não tem o tempo de criar aquele vínculo, né? Uma relação de fato com a pessoa. Então, também depende muito do trabalho, eu acho. Como que é para você... Essa questão exatamente, assim, de como é que é esse seu contato com o diretor de foto nos seus trabalhos, assim? A gata invadiu aqui a live. Enfim.
Como que é essa relação sua, assim? Em que momento que você entra no projeto e como que é isso de você entender como se posicionar nesse projeto, né? Até narrativamente, até com o equipamento. De novo, né? Essa mesma coisa que eu acabei de falar sobre ter a serenidade de conseguir alinhar todas as linhas, as frentes, né? O mecânico, né? O diretor, da mesma forma que ele escolhe lente, você também vai escolher como trabalhar. Mas enfim, eu acho interessante. Uma das coisas legais de ser operador de STED é isso também. Às vezes é tão plural quanto ser freelancer, né? Um dia, que nem eu mencionei, eu faço bastante day play, eu só chego lá naquele dia e nem teve conversa nenhuma. Esse Job da Pedra, eu estava substituindo outro operador de STED, então não teve conversa zero, mas ao mesmo tempo eu fiquei uma semana nesse job e eu criei uma conexão tão incrível com o ator principal, era desses caras que, ai, quero trabalhar com você para sempre. Sabe, você tá ligado, ator que entende câmera, né? Sabe o que tá acontecendo e a conexão das duas coisas. O cara, a gente dançava junto como se a gente fosse parceiro de dança, assim, sabe? Tinha momento, em um job que eu fiquei 5 dias, sabe? Não foi nem o projeto inteiro. Então acontecem essas coisas de casar e, nossa, bateu o santo, né? E com o fotógrafo a mesma coisa. E esse fotógrafo desse job também aconteceu isso e a gente ficou super amigo depois, assim. Ele foi me visitar lá. Um cara maravilhoso. Ele chama Carlos Hidalgo, mexicano. Assiste o trabalho dele. Ele tem um olhar muito bonito. A foto desse filme é muito bonita. Deve sair em breve. Então, às vezes é conexão zero, infelizmente, e aí você dá a sorte de criar essa conexão no set, ou não, às vezes fica um trabalho super legal mesmo, independente. E às vezes, quando você está no projeto inteiro, como é esse agora que eu vou fazer, eu já tenho todos os roteiros, e o fotógrafo é meu amigo, e é um cara que eu sempre quis reencontrar, é um brasileiro, o Azul Serra. E a gente trabalhou lá no comecinho dele, e eu sou apaixonada pelo trabalho dele, pela visão dele, pelos estilos dele e pela vibe. E, putas, eu queria tanto trabalhar contigo de novo, não, vai rolar, vai rolar. Só que a gente trabalhou junto quando ninguém era ninguém, assim, e foi tão legal. A gente fez um plano sequência de uns 7 minutos, um curtinha, só stead. Nossa, é tão legal quando o fotógrafo entende, né, todo o potencial que o STED oferece, né? Acontece muito da gente pegar muito trabalho que a gente é só uma substituição de um trilho, né? Porque muitas vezes o diretor não entende tudo que a gente pode fazer, tudo que o equipamento pode fazer. E aí quando você tem essa oportunidade de ler o roteiro, de trabalho, de você dar ideia, até na lente, nossa, é muito gostoso também. Eu gosto de trabalhar das duas formas, porque te ensina muito também a ser mais humilde na hora que as suas opiniões não são bem-vindas, entendeu? Então, é bom entender os dois lados, assim. Isso que a gente está falando acaba que parece muito uma pergunta aqui que mandaram, que é isso, né? O operador de STED só executa veementemente o que o diretor de foto quer, ou ele pode inserir a ideia? E como que é o seu diálogo como operador de STED com a equipe de foto, que eu acho que é uma coisa importante, né? Como é que você está lá conversando com esse primeiro assistente, com o foquista, enfim? É uma relação também de dança ali entre o foco e o STED, né? Um negócio Nossa louco. Senhora! Nossa, total! E esse cara também, o foquista também via essa relação de irmão que você estabelece com o cara, o maquinista, né? O foquista também vira. Qual que era o começo da pergunta? Se o operador só opera, né? Ou ele... Também depende, né? E entra de novo lá aquela história da política. Às vezes pode ser que, mesmo que eu conhecia o fotógrafo agora, eu fiz um trabalho em LA com a fotógrafa, a primeira vez que eu trabalho com ela, e ela já mega topou, já queria ideias e tal, maravilhosa. E eu tinha acabado de conhecer também, tava day play, só tava rodando aquele único dia. E era um longa, era um filme que tava rodando. Então, tem muitas vezes que acontece isso, que a gente é só um técnico movedor do negócio, o que eu discordo, porque nunca é, porque a partir do momento que você tá com a câmera na mão, você é responsável por aquilo, por aquela audiência.
aquele olhar que está recebendo essa imagem depois, está passando pela sua mão, né? Mas às vezes eu tenho uma tendência, agora que eu sou mais zen, assim, eu tenho uma tendência, primeiro, eu chego lá e estudo essa pessoa, se é a primeira vez que eu tô conhecendo, e se eu não tive tempo de conversar com ela antes, se não teve reunião, que acontece muito, eu estudo essa pessoa e como ela me trata, né? Desde o momento que eu cheguei no set, comecei a balancear e já tô perguntando, ao mesmo tempo que eu tô balanceando, eu já tô, se eu tenho oportunidade de estar perto do fotógrafo, eu já tô falando qual é a linguagem, o que está acontecendo, como que essa lente é mais lenta, é mais humana, é mais, né? Então essa conversa às vezes está rolando ali no café, ali na hora do almoço, já dentro do set. Mas eu gosto de estudar a reação do fotógrafo já de cara, no Bom Dia, assim, algumas coisas você já lê, né? E eu abro primeiro para que a pessoa mande em mim. Eu não faço nada, não, no começo. Eu gosto de... principalmente fotógrafos e diretores, quando é a dupla e eles têm um contato muito incrível, uma aproximação muito, estão ali na vibe do filme e nem estão ligando muito. Aí não, de jeito nenhum, né? É coisa da política. É nessa hora que você vai perceber quando essa conexão é muito grande lá, eu não me meto. Por exemplo, tem duas câmeras e o fotógrafo está operando a outra, o diretor acaba ficando contigo. Aí, aí tá diretor steady só, e o fotógrafo fazendo outra coisa. Ou segunda unidade, ou sei lá, né? Aí, e essa relação com a equipe de foto, assim, tipo, com assistente de câmera, com o foquista, como que é isso, assim? Até no sentido narrativo. Eu adoro todos os aspectos dessa relação, porque é sempre colaborativa. E como eu te falei, eu tenho mais experiência de day play, então eu dou a sorte de sempre ser muito bem tratada. Assim. Depois do primeiro take, normalmente. Porque se eu chego sem o rig, né, do meu tamanho, normalmente eu recebo aquele olhar, né, de cima e embaixo, mas é normal. Essas coisas é como você recebe, né, também. Eu levo sempre numa boa, eu dou risada, acho legal, eu acho muito gostoso surpreender as pessoas depois. E aí, depois do primeiro take que eu ganho os meus amigos, né? Primeiro, segundo take eu ganho os meus colegas. Aí é uma delícia. E a relação de confiança e as conversas acabam reduzindo. Esse eu acho mais legal. Quando você percebe que a relação tá ali, tá valendo a pena, é quando eu preciso falar menos e menos. E eles para mim também, né? Essa galera, o foco, o segundo assistente, quando as coisas já vão rolando naturalmente, mesmo em situações de day play, né? Mesmo num dia só, às vezes depois do almoço você já está completamente conectado. Adoro isso, adoro. E na questão da linguagem, por exemplo, são esses os caras também, quando eu chego no set e o diretor está muito ocupado e o fotógrafo está muito ocupado, são eles que vão te situar. Né? E eles que se tornam a sua segurança ali, né? Tipo, isso que tá acontecendo, o fotógrafo não gosta muito disso, tal. Então, eu ouço muito isso, sou super grata, porque todos são assim, gente. Equipe de câmera, vocês conhecem, tudo gente boa, né? Não tive o desprazer ainda de encontrar falta de colaboração, entendeu? Acho que quando você está receptivo, né, ajuda também, né? Teve uma pergunta que chegou aqui que também acho que pega esse embalo. Considerando que o operador de set atua em momentos específicos no set, como que você trabalha sendo colocado a par dessa filmagem, desse roteiro? Ainda mais nesses trabalhos que são one-day, assim, né? Como é que é? Como que é? Não entendi a pergunta. Como que chega para você esse roteiro e essas indicações de filmagem? Chega antes ou chega assim, num processo já que o filme já está rolando, às vezes você é contratada? Como que você é colocada a par dessas intenções para a cena? Tem as duas situações que eu já mencionei, né? Você entrar no projeto desde o começo, e aí eu tenho todos os roteiros, eu tenho acesso a tudo e nos casos que eu tenho uma certa amizade com o fotógrafo, dá para trocar mais figurinha e tal. E tem a situação de entrar lá no dia, é a pior, na verdade, porque é onde você tem menos. E eu sempre faço questão. Eu me tornei um pouco mais assim metódica, acho que depois que eu fui para os Estados Unidos também. Aqui no Brasil, eu fiz muito trabalho documentário,
coisa, esporte, coisa de aventura. Então, nunca teve isso. Depois que eu entrei para o mundo da dramaturgia, que foi mesmo junto com a minha mudança para os Estados Unidos, e com a necessidade de mostrar serviço, né? Eu sou uma brasileira que chegando, mas eu quero dizer que eu estou muito ligada aí e tal. Então, aí eu me tornei mais metódica. Eu gosto e faço questão de o máximo que eu posso, que às vezes é o que eu falei, quando a produção já está rolando, às vezes não tem muito essa atenção, mas aí eu colo no produtor que está me chamando, e aí como é que é? Como que é a linguagem? Como é que tá rolando essa história? Tipo, esse job que eu viajei lá pro Novo México, o produtor foi me buscar no aeroporto. O caminho inteiro, do aeroporto até o set, eu fui perguntando, mas o que o fotógrafo gosta? Como é que é essa história? O que já rolou até agora? Eles já tinham filmado basicamente tudo, assim. E eu tava só fazendo uma parte de época, e eu rodei, mó dó é o Manuel, um queridíssimo mexicano lá, operador, que me deu essa oportunidade, eternamente grata a ele, que foi um jogo muito legal. E ele que operou a maioria do filme, e eu chego lá e peguei o privilégio de fazer a cena inicial do filme é minha. Eu falei, ai, Manuel, desculpa. Desculpa. Putz, cena massa, putz, momentos massa que eu peguei. Muita experiência legal e foda e perigos, né? Esse negócio de correr foi nesse filme. Mas é isso, e mesmo assim, esse filme eu não tive a oportunidade de conversar muito com ninguém, porque já tava rolando, mas aí a oportunidade de serência agarra, entendeu? Catei o produtor e aí me conta tudo, quem é quem. Então é no momento, no cafezinho com o ator, com o figurante, às vezes. Você tira informação valiosíssima, entendeu? E isso é sensacional, que as pessoas estão dispostas a falar. Eu gosto de conversar, se eu posso, se dá tempo, se eu já estou pronta. Na época que eu trabalhava em trabalhos menores, mas não tem muito coisa do horário certinho, eu fazia questão de chegar antes mesmo, um monte, sabe? Eu vou ali, eu fico no meu canto lá, não tem problema não, eu monto, porque daí eu vou tirando informação quando é esse caso, né? Mais duas perguntas aqui. Teve um pessoal que perguntou qual é o equipamento que você está usando atualmente, o seu equipamento. E uma pergunta aqui do Sombra, que foi muito legal também. Com a chegada dos estabilizadores hoje, como o Ronin e tudo, o uso do STED diminuiu? Como é que você sente isso também, você como operadora de STED? Diminuiu num mercado. O mercado dos STEDs pequenos. Quando aconteceu essa transição, eu já estava indo para lá, assim, foi uma transição junto com a minha transição também. Então, eu dei a sorte de pegar o mercado dos rigs pequenos ainda aqui no Brasil. E eu tive 2 aqui no Brasil, eles se pagaram, que foi em pouco tempo, só operando, que foi genial. E eu não teria tido essa sorte se eu tivesse entrado nesses rigs pequenos depois da entrada dos gimbals. Eles com certeza diminuíram, o que faz todo sentido, né? Se você está com câmeras pequenas, com DSLRs, faz todo sentido. Eu não acho que um monte de gente, ai, acabou com a sua vida, essa rixa. Não, são ferramentas diferentes para jobs diferentes, entendeu? E super valiosas. Mas eu dei essa sorte de não ter os gimbals quando eu comecei e quando eu tinha os rigs pequenos, né? E aí eu fiz a transição na hora certa. Hoje eu tenho um M2, que, aliás, era uma outra observação que eu ia fazer para o pessoal mais novo, ter paciência. As coisas na vida, elas vão acontecendo quando você trabalha com afinco, quando você corre atrás. E a minha história com o meu rig foi bem isso, assim. Eu comecei com os pequenininhos até eles se pagarem, e sempre com coisas, fazendo filme de amigo, curta-metragem, eu sempre quero falar music videos, videoclipe. E um monte de coisa assim. E tem paciência, e vai trabalhando e vai subindo o degrauzinho aos poucos, entendeu? Porque acho que você até mencionou isso na sexta, na sua live, né? Quando você tá aqui, você vê o que o fotógrafo está fazendo e como você pode atuar para facilitar a vida dele, né? Então, da mesma forma, eu gosto dessa subida ser lenta e gradual para você aprender todas as etapas do processo. E no caso, a minha parte física do stage foi assim também. Eu fui comprar o meu rig. Meu rig é um lançamento agora da Tiffany do ano passado. E eu comprei ele agora no final do ano passado, que é o M2. E que, putz,
pra mim é o melhor rig até hoje, assim. E eu tava juntando a grana pra comprar um Archer, que é mais ou menos similar, há muito tempo. E quando eu tava perto de conseguir, nossa, meu, agora vai dar, tal, aí ainda tinha um tanto, lançaram o M2 e eu fui, testei e tal. Nossa, o M2, meu, eles conseguiram, eles tiveram a proeza de reunir o melhor que há no conceito, na minha opinião, né? Tem o M1 também e tem rigs grandes maravilhosos que são mais capazes de outras coisas, mas para o meu tipo de trabalho, para as coisas que eu faço, nossa senhora, e ainda veio acoplado com o Volt, que é esse equipamento que eu mencionei. E, putz, para mim a conquista é uma conquista que significou a junção de um monte de fatores aí, ter comprado esse rig e ter conseguido pagar por ele 100%, para mim é super valioso, assim. Agora botar ele para trabalhar aí, para ele se pagar. Esperar a quarentena agora. Tem mais uma pergunta que é exatamente isso. Como é que está o mercado para operador de Steadicam, né? Você tem essa coisa que você atua, na verdade, no mundo inteiro já, né? Assim, você tem uma forte base aqui no Brasil, você tem uma forte base lá nos Estados Unidos, você faz os trabalhos que você fez no México. Como é que está o mercado para você? Eu acho que é a melhor coisa que você pode responder para a gente. O mercado sempre vai estar bom se você realmente fizer a sua parte. Então, aquela história que eu estava falando no começo isso é uma coisa que eu aprendi com meu tio, que eu carrego comigo, que eu acho super valiosa. Não vai faltar as coisas para você se você fizer a sua parte. E correr atrás mesmo, se dedicar de uma forma... Eu acho que a gente tem que se ver, né, no mercado do cinema, às vezes, como atletas. E eu faço um pouco isso, eu até deveria fazer mais, assim, no sentido de treinar e correr atrás e vai buscar os seus outros assuntos paralelos que te divertem para trazer informação e não desiste, não para. É quarentena aqui, mas eu tô o dia inteiro, eu não tive... A galera comenta, nossa, tô ficando de saco cheio. Mas de saco cheio de quê, gente? Tem tanta coisa para fazer, eu não tô tendo tempo. Eu não consegui assistir série da Netflix ainda, porque eu não consegui sentar a bunda no sofá. Por estar fazendo, por tanta coisa que tem para fazer, entendeu? E treinar, e eu não quero deixar a prática física e a mental aqui também, né? Mas enfim, eu desviei. Eu ia voltar para o que mesmo? Era isso, um pouco sobre o mercado, suas percepções e como que você está atuando, né, também. Como você chegou nesse lugar de conseguir estruturar a sua carreira dessa maneira? Acho que isso é importante. Eu agora moro nos Estados Unidos, eu moro em Los Angeles, né? E dei a sorte de... Eu não vim aqui pra quarentena, eu vim pra esse job que foi adiado por causa... E foi uma sorte fenomenal, porque agora eu tô aqui cuidando da minha mãe, do meu avô, e faço questão que eles não saiam de casa, então pra mim foi maravilhoso. E interessante que, como eu acabei de mencionar, a minha transição de vida e de país, que muda tudo. Eu já estava num ponto legal aqui no Brasil, e você mudar de país... tem isso, tem um voltar para trás grande e começar do zero, porque aí não conheço ninguém lá e não tenho os contatos, mas se você corre atrás, é aquilo que eu já falei, você corre atrás, as coisas vão vir, mas e não é porque é sorte, é porque você correu atrás mesmo, entendeu? E lá nos Estados Unidos tem essa cultura muito grande como chama? De você fazer o seu networking, né? Tem eventos pra cacete a todo momento, sobre tudo, em locadoras, em lojas de venda de equipamento, de lente de câmera. Então, eu tô em absolutamente todos eles. Eu sou, tipo, o maior arroz de festa lá de Los Angeles, porque é onde você vê. E realmente gera fruto. Você conhece fotógrafos e fala de você. E é isso. E você tem que perder essa vergonha. Eu era muito mais tímida. E mudando pra lá, eu falei, eu vou ter que me jogar agora, porque ou é isso ou não é, ou eu não vou trabalhar, entendeu? E aprendi a perder a timidez. E ainda, e a coisa de ter a paciência, é um processo que vai demorar muito tempo. Eu tô lá desde 2015 e ainda não sou ninguém lá, assim, essas conexões que eu fui estabelecendo que me foram gerando esses trabalhos. Eu fui parar na Suécia, eu fiz um filme na Suécia maravilhoso. Você falou da ligação mundial. Esse foi outro que eu fiz por ser mulher, olha que viagem. Era um filme... Era um
um clipe também de várias cantoras e tal, e só mulheres. Falaram, meu, vamos fazer a história da equipe 100% feminina. Tinha 2 operadoras lá na região que, estavam ocupadas no momento. E aí, um post de Facebook, meu. E isso que é a coisa que eu falei da irmandade dos operadores de STED. Esse cara entrou no grupo de operadores de STED, mandou ver lá, eu falei, viu, será que eles pagam minha passagem para Estocolmo? Pra ir? Mete o bronco, escreve lá. E aí tô conversando com um produtor que conhecia, não sei quem que conhecia, não sei quem, porque as pessoas do filme não estavam no grupo de operadores de STED, né? E, cara, virou um job, me levaram para Estocolmo. Eu fui pegar a coisa mais legal do mundo é que eu fui pegar meu rig com um cara que trabalhava no escritório onde o Ingmar Bergman trabalhava, o escritório do Bergman. Eu falei, isso não está acontecendo. Opa, peraí, está acontecendo. Sensacional. Então, é você correr atrás, você nunca parar de estudar e dar o seu melhor, meu, que essas coisas vão acontecer porque sim, entendeu? E uma equipe maravilhosa, esse pessoal lá de Estocolmo, pelo amor de Deus, foi um trabalho incrível. Aproveitando questões de estudos, mais uma pergunta. Você deu recentemente um workshop, que é esse do TIP em Steadicam, lá na Bucareste, em São Paulo, né? E aí tem uma pergunta disso, assim, esses workshops vale a pena o investimento? Fazendo workshop bronze ou gold, as empresas contratam apenas com o curso? Ah, interessante você fazer essa pergunta, porque ela tá até aqui nas minhas anotações. Eu recebi essa pergunta de um aluno uma vez e eu ia usar ela como exemplo, porque justamente para falar disso, da importância do seu autoestudo, de você conectar com o que você faz. Sim, workshops, principalmente o Gold, como eu já mencionei antes, é uma experiência para a vida. E porque tem bastante tempo, e são 5 dias, dá tempo de abordar mais coisas e coisas fundamentais, assim, para você. Mesmo se você for operador de câmera na mão, você vai usar e é sensacional, entendeu? Mas achei interessante você perguntar, porque a gente, atualmente, como a gente tem tudo entregue muito fácil, em termos de informação, e você aperta um botão e a coisa acontece e tal, a gente está levando esse conceito para outras áreas que não deveria, né? Então, a sua aplicação na sua profissão e no que você ama e no que você quer fazer com o seu coração mesmo, ela tem que ser mais profunda do que isso, do que você colocar numa coisa externa a você, a responsabilidade numa coisa externa a você, entendeu? Então essa pergunta, ela me leva a isso. Essa pessoa tá achando que então, se eu fizer esse workshop, a pergunta do cara lá que me fez há um tempão atrás, né? Se eu fizer esse workshop, eu já saio conseguindo emprego? Espera, você tá com tempo? Tem todo não é assim que as coisas funcionam, né? E o STED é aquilo que eu falei, de você estar operando um equipamento mecânico, então você tem que saber toda a comunicação da mecânica da coisa, toda a comunicação da poética, de contar a história no cinema e da conversa com o diretor de fotografia, né? Então é um estudo para a vida. É aquela minha linha da vida lá, não vai acabar, entendeu? Se é a coisa que você é afim, não vai acabar. Então, assim, vamos deixar um pouquinho de colocar a responsabilidade nas coisas externas a nós e assumir a responsabilidade, entendeu? Se você quer esse emprego aí que você está perguntando, vai atrás que você vai conseguir. Uma das coisas que vai te garantir esse emprego, sim, é o workshop. Você vai ter elementos incríveis lá para usar para sua vida inteira, mas você só vai conseguir esses empregos, né, os jobs, uma vez que você demonstrar profunda paixão pelo negócio. Não eu não fico encorajando. Eu encorajo, sim, pra caramba, todo mundo, vai operar STED. Mas no sentido de quando você vê o brilho no olho daquela pessoa. Porque não é fácil para qualquer um, não é só STED, não. Você sabe, todo mundo que é de 7 aí sabe que não é uma vida tranquila e tem muitos altos e baixos bem baixos e altos bem altos, né? O que torna tudo mais interessante. Eu adoro isso e eu me preparo para os baixos, né? Também outra coisa com esse break aqui forçado, muita gente, o governo, eu quero isso, tal. Mas e você? O que você fez na sua parte, né?
Na hora que você pegou aquele job super legal lá 2 anos atrás, que pagou super bem, você guardou um pouquinho daquela grana, entendeu? Eu tô fazendo um paralelo aqui, mas isso Claro. é pra Super vida da importante. gente. É. Quando eu me envolvo com um projeto, eu envolvo 100%, né? Mesmo nos workshops. Não fui lá, me convidaram para dar workshop e eu ainda não me sentia capaz, assim, falei, gente, eu nem opero direito, eu nem tenho uma experiência de 40 anos operando o stead ainda para eu dar um workshop, que nem o Jerry Hallway, né, junto com esses caras, e aí eu cobrei demais de mim e fui, e sentei a bunda tanto na teoria como na prática mesmo, na parte física de entender, e essa conexão que eu trago da mobilidade, da consciência corporal, realmente tornou tudo mais interessante. E eu tô aos pouquinhos, porque nos workshops ainda não tem muito, não aborda-se ainda muito esse assunto. Quando, lógico, fala-se sobre isso, você precisa do condicionamento físico, né? Mas você tem que fazer aquilo, além fazer o que gosta. E o Jerry, que é o instrutor principal de todos eles, sempre fala, o meu condicionamento físico é operar steady. Eu não faço nada além disso. Então, isso é uma coisa muito pessoal também. E você vai descobrir o valor e como trazer valor para o seu trabalho de fontes variadas, né? Então, eu não gosto dessas perguntas genéricas, assim, faça isso que vai acontecer. Faça yoga porque tananã. Não, você vai fazer o seu negócio. Essa pesquisa pessoal, individual, que tem que seguir o resto da vida acontecendo, ela é fundamental. Ela é muito importante. A gente não percebeu ainda a importância do autoconhecimento e está acordando para isso, assim. E os sets estão mudando, as relações entre as pessoas, né, as conexões entre as pessoas no set estão mudando e eu estou gostando muito de ver isso. Mari é operadora de stead também. A Mari fez uma pergunta maravilhosa ali, que não vou lembrar exatamente o que ela escreveu, mas eu vou tentar interpretar. Qualquer coisa escreve de novo, Mari. Mas retomando então a pergunta do Sombra, ele fala essa questão, que é uma questão que eu sinto que é muito importante para você, né? Essa questão do corpo, a relação do seu corpo com o stead, assim, que é essencial. Como é para você essa diferença entre hoje operar um M2 e operar um stead menor, operar um gimbal, assim, como que é numa cena longa, ou quando, tipo, os meninos aqui, a gente tem muito isso de DVD, que a galera fica às vezes 7, 8, 9 horas operando um DVD. Então, como que é isso, assim, ainda, dentro do mercado? Uma vez que eu fui pro M2, acho que eu não faço mais outra coisa, não. É bem difícil. Acho que nem, pelo menos no mercado lá nos Estados Unidos, nem tem muito essa possibilidade. Lógico, se você é porque eu tenho trabalhado mesmo só como especialista, né, no stage. Mas sim, vai acontecer momentos. Nesse próximo job eu vou ter talvez eu tenha um pouco de câmera na mão. Eu tento fugir disso em primeiro lugar, mas sim, se precisa acontecer. Eu era uma fã total de câmera na mão antes do stead. Eu sempre fui câmera. O stead entrou na minha vida em 2008. Eu sempre fiz câmera e eu fazia câmera na mão muito bem. E sempre gostei, sou modéstia. Mas uma vez que acontece a transição, no meu caso, mas sim, vai ter ocasiões. Mas como que era a pergunta? Essa questão do peso, assim, aguentar muito tempo, ter cenas longuíssimas, ou, enfim, uma situação de show, de videoclipe, às vezes, que são take mesmo. Então, o stead, é por isso que eu escolho o stead, porque depois que eu entendi, que eu criei essa consciência corporal, o stead é o único de todos esses equipamentos que a gente falou, a não ser os gimbals com o peso transferido, quando o gimbal está ligado num colete, aí é a mesma coisa. O peso está sendo transferido para toda a sua estrutura óssea. Então, por isso que eu falo que eu não volto mais a fazer. Se eu tiver escolha, eu não vou fazer, entendeu? Mas é lógico, a gente é operário dessa indústria, e é claro que jogou na mão, você vai fazer. Mas a vantagem é que com o stead, sim, você trabalha 20 horas por dia. Não vou te falar que é tranquilo, não é? Porque tem setups bem pesados aí nessa vida. Eu tenho dado sorte de ultimamente pegar
Depois da Alexa Mini, o mundo é outro, né? Então, a Sim. vida é muito bela depois da Alexa Mini, amamos. Ai, nós te amamos. Então, pelo fato dele estar correto, por isso que é o valor absurdo desses workshops, porque é lá que você vai entender esse balanceamento perfeito em relação ao seu corpo. Quando você tem isso dentro do seu eu totalmente, e esse balanceamento torna-se segundo a natureza já, né? Você já entrou no ring, você já está nele. O peso está sendo, é como se eu fosse uma pessoa mais pesada só. A minha estrutura óssea tem capacidade de suportar esse peso distribuído e muito bem distribuído e conscientemente distribuído. Fazer a câmera na mão sempre vai ser mais... vai te prejudicar um pouco mais se você não tiver esse tempo de fazer as pausas e tal. Mas a vantagem do steady é essa. E quando eu trabalhava com rigs pequenos, aí é o mundo dos deuses, porque você tá balanceado e tá com menos peso. Então, não é nada, é eu, Aline, lá gravando com meus olhos, entendeu? É um set pequeno, infelizmente eles não existem mais, mas é o que seria hoje o equivalente a um gimbal distribuído no colete, né? O gimbal, o legal dele é a versatilidade. E eu gosto de trabalhar... Eu desenhei um curso agora, justamente sobre isso que a gente está falando aqui, consciência corporal na operação de câmera. Em breve vai estar por aí, na Bucareste também. E aí ele aborda esses outros assuntos também, porque é você ter consciência corporal no trabalho que você faz, né? Não só especificamente. E aí eu viajei agora, mas o gimbal... e o legal do gimbal é que ele tem essa versatilidade. Eu posso tanto trabalhar com ele como um objeto independente, passar para a mão de outro operador e trocar de andar, que é uma coisa que o Steady não faz, então isso que é o legal dele. Como eu posso acoplar ele em mim? Eu já não faria essa opção como operadora, ainda bem eu tenho o meu equipamento próprio, eu vou fazer com o meu. Porque uma vez que eu estou distribuindo, eu prefiro distribuir com o Steady, porque no meu ponto de vista ele é mais linkado, né? com a experiência humana, né? Isso que é o que o Steady traduz mais, a experiência humana, eu acho. Tanto que com a chegada do Volt, o Volt é uma ajudinha, ele tem uns motorzinhos ali no gimbal, o gimbal onde você pega no Steady, né? Que ajuda a segurar em situação de muito vento. Como eu mencionei antes no Dom Juan, que você tem problema com nível e tal, ele dá uma força legal. E entre outras ajudas incríveis. Então, depois disso, quando você tem coisas para te auxiliar, você pode transportar a sua atenção para o que importa, para contar a história, e não para o que está acontecendo no seu corpo. Então, por isso que esse estudo de consciência corporal ele tem que acontecer tanto paralelo como antes, né, de você se jogar lá, porque é ele que vai te dar essa base para que na hora eu pense só em contar a história, né? Eu até escrevi um troço aqui que eu falei, nossa, isso é profundo, eu preciso ler isso lá para eles. Quando eu tava tendo o meu breakthrough aqui, aqui a gente, como operador de câmera, a gente agora é o olhar de uma multidão, que você não sabe ainda o tamanho, e ela pode ser uma multidão muito grande, né? Então, de alguma forma, você tem que traduzir não só o olhar dessa multidão, como os movimentos desses corpos, né? O da história que você está contando, e você é o olho dessa galera. Então, quanto mais consciência você tem do seu movimento e melhor uso você fizer desse potencial incrível que é o nosso corpo, mais elementos você tem para deixar mais rica essa tradução para essa multidão que é de todas as tribos, né? Então você se torna um comunicador eficiente no grau máximo, né? Porque você comunica com o seu corpo também, não só com o seu olhar. A nossa profissão é maravilhosa, né? Isso aqui não tem comparação, né? O que a gente faz no resto do mundo, né? Vamos de saideira, então. A última pergunta, que era a pergunta da Mari. Na verdade, ela falou duas coisas assim, que eu acho que estão completamente ligadas, né? Sobre o workshop, se existe algum tipo de bolsa de acesso para esses workshops, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E aí, entrando um pouco nessa questão, que é uma questão econômica e social, assim, né? O STED é um aparelho caro, os cursos oficiais, os cursos assim, são cursos muito caros.
Como que a gente acha esse equilíbrio também para poder dar acesso e dar oportunidade para pessoas que têm interesse, mas não têm condição financeira dentro do mercado, para poder se especializar e buscar uma especialização adequada? Eu também mencionei uma coisa perto disso aí anteriormente. Eu nunca tive grana, porque quem me vê hoje, CB2, puta rig cara, meu, eu nunca tive grana a vida inteira. Todos os trabalhos que eu comecei, esse meu período de jobs pequenos, praticamente minha vida inteira no Brasil. E assim, o meu nível de disciplina me permitiu chegar onde eu tô aqui hoje. Então, eu gosto de falar, de incentivar esse lado bastante, porque eu acho que é muito importante que a coisa do, para de colocar, assume a responsabilidade para você, entendeu? Para de colocar a responsabilidade em coisas externas. Então, em primeiro lugar, o que eu falo é isso. Corre atrás que vai dar certo, entendeu? E corre atrás, assim, com um alto grau de comprometimento, assim. Por isso que é o que eu falei também, você tem que ser extremamente apaixonado. Mas eu acho também que, ao mesmo tempo, tem que ter mais acesso. Esses cursos que eu dou para outras instituições. A Tiffen que me convida, a Bucareste que me convida. Então, eu vou como instrutora e abro o meu coração inteiro. Então, mas eu não sou a organizadora, então em termos financeiros, mas eu sei que a Bucareste tem desconto para as mulheres da AFB, tem coisas nesse sentido. Mas gostaria sim, se de repente surgir algum convite de alguma coisa alguma ideia que alguém tenha de fazer mais, espalhar mais. Mas infelizmente é uma brincadeira cara, né? É muito normal que o operador tenha o seu próprio equipamento. Aqui no Brasil ainda se aluga, nos Estados Unidos nem alugar, você não acha stead para alugar, você tem que ter o seu equipamento e lá, obviamente. Se você ganha em dólar, mesmo tendo trabalhinhos menores, você consegue em bastante tempo juntar uma grana, que foi o que eu fiz lá, né? Aliás, eu esqueci de mencionar que eu passei pela Becine lá, e eu era técnica de locação, com um salário de técnica de locação. E esse foi, aliás, Bianca Halpern, maravilhosa, que é a dona da Becine lá em Los Angeles, fotógrafa, devo minha vida a ela, assim, porque ela que, putz, eu virei uma lens geek também por causa dela. Eu fui aprender mais sobre lentes e tal. Então, assim, mesmo trilhando um caminho mais humilde, digamos assim, se você tem disciplina, digo para as pessoas que já estão aqui, né, já estão fazendo assistência, já estão subindo os degrauzinhos aos poucos, vai sim que... Só que você tem que ter uma disciplina fora do comum. É a coisa que eu mencionei antes também de ser atleta. A gente tem que se considerar o que a gente é realmente um atleta. E treina não só o físico e a operação de câmera e o contar histórias, mas treina aqui também. Para você ter a disciplina e ficar firme lá no seu próprio. Se é isso mesmo que você quer, eu comprei um M2, sabe? Até hoje ele tá aqui montado na sala e eu olho para ele, eu cheguei aqui, entendeu? Então, eu não nasci rica não, ninguém me ajudou a pagar esse rig, entendeu? E eu consegui na raça mesmo. Então tem isso, mas sim, eu sou super a favor, se tem uma coisa mais, se tiver de acesso, eu não tô com tempo agora, eu não faria assim, vou montar mas quem sabe aí no futuro, ou se rolar um convite, com certeza eu gostaria de compartilhar conhecimento com mais gente, sim. Vamos organizar isso para o Fotolab quando a quarentena acabar, então nossos cursos a gente não tem grana, mas a gente tem vontade. A gente vai trazer isso todo mundo que dá. O Vinícius falou uma coisa aqui que e basicamente assim, e se eu não sei se é a estética que eu quero? Fico com medo de investir e depois ver que não é para mim, assim. E aí? Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Lá nos Estados Unidos tem, você vai na Tiffen, liga lá pro Tyson, a quem for fazer uma visita lá em Los Angeles, pode me ligar também, eu sempre dou uma força pros brasileiros lá. E faço tradução também, tudo. E eu virei consultora grátis, né? Porque eu não trabalho pra Tiffen, mas eu faço consultoria pra cacete. Então lá tem isso. Aqui, o que eu sugiro, que é o mesmo treinamento que você vai correr atrás das coisas da vida, de câmera e tal, ou colar num outro operador, que foi como eu comecei no Brasil, né? Encontrei o Clóvis Veneno, que tive a sorte absurda de encontrá-lo.
Ou você faz, se você acha que putz, você vai dar um esquema, faz um workshop, um bronze, que é um workshop só de 2 dias. Você vai passar por todos os elementos básicos, o fundamento da coisa. Você não vai ter uma profundidade dos truques e tudo, mas você já tem uma base sólida para começar o seu treinamento. Então, eu juntaria uma grana para fazer um bronze de 2 dias lá na Bucareste. Dezembro deve ter, se a gente tiver liberado aí até dezembro. E, putz, se eu não estiver rodando agora, hein? Ih, Rafa! Vamos ajustar aí a agenda. Mas em locadora e cola nos operadores. E é como eu disse, essa comunidade é sensacional, entendeu? Não existe muito isso de não vou passar o conhecimento para frente porque você vai tomar o meu lugar. Desculpa, né? Já passamos dessa fase. Então, se joga. Liga aí, manda mensagem aí pros operadores STED no Instagram. Adiciona você no Instagram já pra ver. Isso. Eu recebo muita pergunta, tanto de aluno como da galera. E aí, como é que faz, né, para entrar no mercado? E essa pergunta, ela é... De novo, bom, enfim, já falamos, eu não quero enrolar mais aí, que estamos no limite, não? Como é que tá? Estamos apertadas. Mas vamos encerrar, bora aí. O que você acha aí ainda importante da gente falar pra gente encerrar também? Você ser isso também é muito falado nos workshops e eu adoro. Tem muita lição de vida, meu. Vai fazer, você que tá na dúvida aí, vai fazer, que eu acho que você vai gostar. Cara, ainda faz, meu, junta a grana e faz o de uma semana, porque você vai tirar conteúdo e a gente ouve muito isso dos alunos também. Eu tive essa experiência pessoal. Você tira conteúdo para sua vida como operador de câmera e como pessoa, entendeu? Então, acho que vale a pena sempre. Então, e o que eu ia falar aqui também sempre é mencionado, você quer ser esse profissional que vai trazer valor ao trabalho, independente se o job não tem grana, se eu topei lá fazer por menos e tal, você não vai dar menos porque você topou fazer por menos, entendeu? Então, você tem que ser essa pessoa que vai dar o seu 100% e vai trabalhar no seu potencial maravilhoso antes de chegar naquele set também. E dentro do set você vai dar absolutamente tudo que você pode, porque não só é o que vai fazer te ligarem de novo, né, pro próximo job, mas é o que vai te fazer crescer como pessoa, entendeu? E como profissional. Então, eu bato muito nessa tecla, assim, melhore o seu potencial, a gente tem um potencial. E no lado corporal, o meu objetivo, o que eu tenho como referência para entender potencial do corpo são os artistas do Circo du Soleil, né? Que eu sou apaixonada, assim, absolutamente apaixonada, eu vou em todos que dá, porque eles mostram pra gente o potencial do corpo humano. E isso que a gente está esquecendo de olhar. E dentro desse estudo que eu estou fazendo, que vai ter no meu curso aí de consciência corporal, eu fui estudar anatomia e fisioterapia. Eu tiro muitos elementos eu acabei indo mais pro lado da fisioterapia. Eu estudei um monte de coisa e para escolher de qual área, né? Então eu fui para fisioterapia e eu sou a única pessoa que eu conheço que faz consulta com fisioterapeuta sem ter nada. Eu não sinto dor, eu não sofri acidente nenhum e eu vou no fisioterapeuta. Porque é uma área sensacional para tirar. Então é lá, e através desses artistas e desses conceitos que eu vou aprendendo em anatomia, que eu entendo que essa articulação aqui foi desenhada, o desenho dela, o seu corpo já fala tudo que ele é, só pelo desenho dele o que ele é capaz de fazer. E você pode trazer a sua associação para a câmera também, né? Então, se esse desenho me diz que esse braço pode se movimentar a 360, então eu vou usar os 360. Eu não vou ficar sempre travada aqui, porque agora, para quem não usa, se você levantar e trazer esse húmero aqui para trás da sua orelha, vai doer, porque você não está fazendo esse movimento, entendeu? Então, vai atrás desse 100% que o seu corpo te dá e aplica isso na sua profissão, entendeu? E seja uma pessoa use mais o 100% do seu potencial para você ser mais fantástico e que é o que vai fazer os caras te ligarem pro próximo job. Basicamente, o objetivo final é esse. Ali, te agradeço muito. A gente vai encerrar agora por aqui, senão a gente vai não parar de falar, que era o que estava rolando nas outras.
Muito legal. Eu te agradeço mesmo, assim, a disponibilidade, toda a atenção que você deu pra gente e o cuidado aqui. Foi muito boa a conversa, eu aprendi demais e acho que todo mundo aprendeu demais. Então, muito obrigada quem por tiver dividir. mais... Nossa, obrigada eu. Para mim, puta experiência legal também. Primeira vez virtualmente, né? Eu ainda tô perdendo essa aflição de ficar na frente da câmera. Aliás, eu tô fazendo um vídeo agora com exercício de respiração. Se pintar aí, vocês dão uma olhada. E tá sendo uma luta para ficar na frente da câmera e falar coisas que eu sei do que eu tô falando, entendeu? Mas é muito legal, sou super grata, porque daí já começo a fazer esse treinamento aqui, que foi maravilhoso. E se alguém tiver mais perguntas aí, manda aí no DM aí, estamos aí. Um prazer. É isso. Obrigada, Aline. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu.